que queremos dizer com a idade ou era de Aquário? Para responder essa pergunta, eu vou começar com isso. A astrologia divide a história e o tempo em grandes épocas, com base na precessão dos equinócios através das constelações que formam os signos do zodíaco. Isso é uma breve descrição de algo muito mais complexo, tá bom? Conforme os equinócios eles progridem através dos signos, eles permanecem em cada um por um período de pouco mais de 2.000 anos. Durante esse período, o signo em que se baseia tem, em termos astrológicos, uma grande influência crítica em nossa civilização como um todo e culturas aqui na Terra. Esse é um conceito enorme para se entender e não é facilitado pelo fato de que os equinócios eles recuam, vamos dizer assim, ao redor do zodíaco. Então, a era astrológica antes de Aquário era Peixes. No entanto, isso nos ajuda a entender o que significa as enormes mudanças na consciência humana e nas civilizações que ocorrem quando os equinócios eles mudam de signo para signo. Ajuda ainda mais se novamente mantivermos as coisas simples e olharmos para a era de Peixes como um exemplo do que significa a influência de um signo na nossa história, né? Durante a era de Peixes, os últimos 2.000 anos, vimos o surgimento do cristianismo com um signo, né, com o símbolo do peixe, né? Vimos o surgimento do Islã, fé que tem como princípio central as noções do céu e uma vida além desta. O céu é certamente uma construção pisciana, e não é por acaso que alguns astrólogos datam o início da era de Peixes por volta da época do nascimento de Jesus e do desenvolvimento das religiões, onde a fé, a paz e o amor universal estão em sua essência. Como vocês sabem, eu não sou uma pessoa muito religiosa, assim, eu pego das religiões o que vale para mim, né? Então, esse é um exemplo para ilustrar um ponto básico. Uma época astrológica define o tom, né? O compasso, né? Para a humanidade. Se voltarmos um pouco, a gente vai ver, né, que a grande era de Câncer, por exemplo, viu os primeiros assentamentos humanos, né, a agricultura, a construção de vilas, né, a questão da família. Gêmeos nos deu a escrita e a roda, Touro, o culto do touro, bem como a arte, joias e dinheiro. Áries viu a expansão do poder pela conquista, o desenvolvimento da arena esportiva, os Jogos Olímpicos e os jogos a questão do herói, né, da figura masculina do herói, né, e glorificação de proezas marciais. Isso tudo, né, é o que revela, Áries, né? Então, se a era de Peixes viu um mundo dominado por valores baseados na religião e pelo poder da religião e outras ideologias, o que podemos esperar realmente, né, da era de Aquário? Urano é o governante de Aquário, né? Aquário é o signo da revolução. Temos tido ao longo desses anos, né, revoluções de todos os tipos, né? Nos últimos 200 anos ou mais, né? Nós tivemos a revolução agrícola, industrial, social, cultural, tecnológica, e assim vai continuar. A noção de um processo de mudança em si é um conceito aquariano. Pode parecer difícil de acreditar, mas alguém teve que desenvolver um processo com um conceito que pudéssemos entender a noção de mudanças evolutivas de todos os tipos. Darwin, né, teria se perdido sem esse conceito. Então, quando pensamos em revolução, o que isso quer dizer? Não é simplesmente mudança em um sentido orgânico. A revolução aquariana é um tipo de mudança que
torna possível coisas que antes considerávamos impossíveis. A era de Aquário, portanto, vai ser, né? Já começou uma época, né, em que algumas coisas vão se transformar, e isso mais rápido, né? No verdadeiro estilo uraniano, esse processo ele já está em andamento. A internet mudou nossas vidas em um grau incrível, de maneiras boas e menos, né? E também maneiras ruins. Mas agora vamos ter que lidar com essas mudanças, com nossas mudanças humanas e sociais. E isso também é um assunto aquariano. Como nos vemos, como vemos o outro, né? Como nós pertencemos a um coletivo, a uma comunidade, mas como cada um tem a sua própria individualidade. Primeiro, seria útil nos lembrar das coisas que associamos a Aquário. Essencialmente, Aquário está preocupado com o novo. Portanto, revolução, rebelião e choques são tão prováveis quanto originalidade, progresso e inovação. No entanto, a era de Aquário se manifesta uma coisa que é certa, né? O passado foi deixado para trás e temos que experimentar coisas novas de maneiras diferentes, né? Fazer as coisas focar nas coisas que afetam a nossa vida diária. Portanto, preste atenção ao seguinte, né? E no estilo aquariano-uraniano. Algumas dessas coisas já podem estar conosco, né? A ênfase na filiação a um grupo, lealdade tribal, divisões sociais, mudanças nas alianças políticas, extremistas políticos, figuras de culto, indivíduos iconoclastas, indivíduos poderosos, novas formas de fazer política, né? Porque Aquário está preocupado com isso, novas formas de fazer política, novos políticos, novos grupos políticos refletindo uma mudança na sociedade, libertários que se opõem a coletivos em todas as esferas da vida, política, emprego, bem-estar, saúde, meio ambiente, princípios humanitários, preocupações ideológicas, questões de igualdade, liberdade e independência. Significa o que pensamos? Direitos individuais versus responsabilidades coletivas. Responder às preocupações humanitárias e ambientais com respostas tecnológicas e inovadoras. Progresso científico e tecnológico versus pessoas. Ciência e tecnologia em benefício do povo. Estruturas sociais baseadas na tecnologia. As mudanças ambientais requerem engenhosidade e respostas inventivas. Revolução contra o controle da ciência e da tecnologia. O progresso científico e tecnológico tem efeitos colaterais não intencionais. A tomada de decisão racional e lógica versus fanatismo, extremismo. Porque na era de Aquário, gente, o extremismo, né, religioso, político, cai por terra. Extremismo de direita, extremismo de esquerda, cai por terra. A nova era pode ser sobre mudança, mas ênfase real de como respondemos às coisas que já temos aqui e como nós nos alinharemos nos anos futuros. Tomar partido por um certo problema real nos próximos anos. Já estamos vendo desafios à autoridade e mudanças na natureza da autoridade em muitos países. O que a era de Aquário implica é que nossas revoluções podem ser resultados inesperados. Uma das maiores surpresas pode ser as revoluções contra os chamados revolucionários. Na era de Aquário, podemos ser levados ao extremo em todos os departamentos. E o resultado será diferente de tudo que aconteceu antes. Ou então, não. Com Aquário, uma surpresa é sempre uma responsabilidade.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa teu like. E se você quiser que eu continue trazendo coisas sobre a era de Aquário para você entender melhor, deixa teu like também, se inscreve no canal. Namastê, gratidão.